Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pizzas e Prosas, gravando aqui diretamente da Legate, aqui com meu parceiro Leandro, que é o nosso chefe incrível, que tenho certeza que hoje ele tem novidades para contar para vocês. E hoje a gente está recebendo um convidado muito bacana, que tem uma história com o Ipiranga, tem outras histórias incríveis para contar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Recebam com muita alegria o Caio Luz. André, Leandro, obrigado aí pelo convite. A gente tem bastante história com Ipiranga, tem história até com a Legate, para falar a verdade. Muito legal poder estar aqui hoje com vocês, contar um pouco dessa história, compartilhar aí as nossas experiências e, repito, agradeço o convite, espero que vocês gostem aí da nossa prosa. É isso aí. Olá, pessoal. Bom, mais um Pizzas e Prosas e com a nossa parceira Andréia e o nosso convidado de hoje, Caio Luz. E como sempre, primeiro eu vou apresentar o nosso cardápio para vocês. Então, de entrada, a gente vai numa linguiça fumicada, que é uma linguiça cebolada com cobertura de catupiry e ela é flambada com conhaque. Acompanha nosso pãozinho italiano. E na pizza, hoje a gente vai de meia a 4 queijos, que o Caio gosta muito, que eu já sei. E outra metade vai ser um lançamento, que é uma pizza nova que a gente vai fazer, que é uma pizza com mussarela, palmito, tomate confitado e pesto de manjericão. Nossa, já quero conhecer. Vamos ver se vai aprovar. Para harmonizar com tudo isso, hoje a gente vai de um vinho italiano, um tinto, 2017, é um Brunello, esse vinho é bom, tá? E, bom, cardápio apresentado. Agora vamos prosear um pouquinho, André? Vamos prosear, bora! Então vamos lá. Bem, hoje a gente vai começar conhecendo um pouquinho mais sobre o Caio. Eu já sei que ele é casado com a Fernanda, é pai do Bento, do Pedro. Então conta um pouquinho pra gente como que é essa dinâmica, a vida profissional, com os afazeres da família, passeios, diversão, como que é essa rotina? É legal você falar isso, né? Porque eu gosto até de quando eu vou me apresentar de falar exatamente isso. Porque muitas coisas a gente está, né? A gente está numa posição de emprego, a gente está em algumas posições no decorrer da nossa trajetória. Mas é aquilo que a gente é, né? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos e essa é a nossa vida, minha vida, que é o meu principal personagem, meu principal papel, né? Hoje a Fernanda está inclusive aqui acompanhando um pouco disso e a gente acaba se ajudando muito nisso, dela me acompanhar, eu acompanhá-la também dentro da atividade profissional dela, que é uma forma da gente estar mais perto sempre que possível. É óbvio que com as crianças às vezes isso não é possível, porque a gente tem nossas atribuições também de pais, mas sempre que posso, o Pedro também, que é mais velho, já tem 7 anos, me acompanha. O Bento ainda é um bebê, vai chegar a hora dele poder me acompanhar. Mas eu acho que assim, tem uma coisa assim, eu me dedico há muitos anos para a vida pública, e se dedicar à vida pública é um propósito de vida, é você poder se dedicar às pessoas de fato. Então eu acho que isso é uma escolha que ela não é individual, ela é familiar, e a minha família me entende, me apoia, participa dessa atividade na minha vida. Ótimo. E isso me dá alguma tranquilidade para seguir esse trabalho, que já não é de hoje. Eu desde os 15 anos, de algum modo, trabalho e vivo como um servidor público, por assim dizer. Então isso só é possível graças ao apoio da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Que bacana isso. E Caio, a correria de casa, né? Eu imagino com 2 crianças pequenas lá, deve ser bem movimentado o negócio. É complicado, né? E a rotina, quando você tem o segundo filho, né? Você precisa adaptar a rotina do mais velho, a rotina do pequeno, levar na escola e cuidar do outro. Então é um desafio. O Bento tá com quanto? Já fez um ano? 11 meses. 11 meses, tá pertinho. Mas tem alguma tradição, alguma coisa assim que vocês, um costume que vocês costumam fazer, que nem eu, por exemplo, eu lá em casa, todo dia a gente tem que tomar café todo mundo junto para botar toda a fofoca em dia. A gente sabe de todas as novidades ali. Em casa, a Fernanda também faz muito questão disso, da gente sempre que pode, a gente janta, almoça todos na mesa, não tem aquela coisa de um almoça na sala, o outro no sofá, a gente tenta fazer esse momento. A nossa rotina acaba não permitindo esses horários muito fixos, né? A gente tem uma rotina que depende muito de horários que não são só os nossos, agendas, reuniões,
Então nem sempre é o café da manhã, Sim. mas sempre que podemos, uma das refeições a gente que estabelece é importante. junto. Bem como o horário do sono, também a gente tem ali alguns rituais naturais para fazer. E é interessante porque são horários muito distintos, né? O Bento, que é o mais novo, dorme muito cedo. O Pedro Já vai dorme muito tarde. Então, cada um tem seu ritual, mas O tem Bento, aquele quantos momento. anos? Ele está com 11 meses. 11 meses? É um bebezinho. É um bebezinho. É um bebezinho. E dorme cedo. Sim. Já o Pedro, desde bebezinho, Tem esse inclusive, costume. dificulta essa hora do sono, demora, tem todo um processo. Mas cada um tem seu ritual que a gente aprende com eles. A gente aprende todos os dias com os nossos filhos, né? A gente ensina, obviamente, é nosso papel como pai, educar. Claro. A gente aprende muito com eles. E a gente até conversou isso essa semana, eu e a Fernanda, porque eu já era pai do Pedro, você acha que você já está escolado e profissional, tudo, né? Basicamente, você aprende tudo de novo, porque é completamente diferente o segundo filho, mas está sendo uma experiência maravilhosa e também vê-los, quando a gente pode, vê-los brincando, vê-los se dando carinho. Não tem preço. Não tem preço. E de fato, repito, esse é o meu melhor personagem do mundo. Isso mistura um pouquinho com aquela outra entrevista que teve com o Tenente Bahia. Eu lembrei. Que ele falou muito da paternidade. paternidade ativa. Isso é muito legal. E tem que ser ativa mesmo, Sim. né? Hoje não existe mais Sim. essa, é a mãe, é o pai junto ali, Sim. lado a lado. Né? Uma bandeira muito bacana. Ô Caio, e assim, você tinha um programa, né, que eu tava até pesquisando, que era Caio Luz e Prosa, agora veio aqui pro Pizzas e Prosas. Pois é, né? É muito legal, uma coisa que eu não sabia é que você é roteirista, né, por formação. Sou também. Que legal. Sou roteirista de cinema. Que joia! E como que isso influencia na tua profissão, assim? Assim, eu acho que influencia bastante. Bastante, viu? né? Eu acho que Acho que influencia, assim, ajuda. eu nunca parei para refletir, mas acho que influencia bastante. Né? Falando sobre o Carlos e Prosa, foi período de pandemia, acho que todos nós vivemos um momento de distanciamento, onde as lives era uma forma de a gente se aproximar e se conectar com as pessoas. Eu sou formado em comunicação, apesar de ter pouco atuado na área, porque desde muito novo eu trabalhei na ferrovia desde muito Ferrovia novo, é tua vida, sou né? ferroviário, mas fica aquela coisa. E eu acho que eu me formei em comunicação porque, na verdade, o meu sonho era ser escritor. Eu sempre quis ser escritor. É mesmo? Sempre gostei de escrever, sempre escrevi bastante. Contos, escrevi matérias, escrevi muitas coisas. E talvez ali aquela foi a forma que eu tinha encontrado à época para pôr em prática essa coisa da comunicação. Então, Carlos e Prosa, ele veio nessa toada também. Foi um período que eu consegui conversar com muitas pessoas legais. Não foram, acho que, talvez uns 14, 15 episódios que a gente tenha feito, onde eu conversei não sobre ferrovia, sobre gestão pública, mas sobre muitas coisas. Umas figuras super simpáticas que eu tive o prazer de conhecer nas entrevistas, por exemplo, Marco Bianchi, da MTV. Nossa, eu lembro Sim, dele. sim. Baita cara, eu conheci um pouco mais ele através das entrevistas. O Otávio Mesquita, eu entrevistei, outra figuraça, né? Foi, aliás, a mais difícil de fazer, porque ele era completamente, como que eu posso dizer, desregrado. Então, assim, você tava tentando entrevistar ele estava lavando a louça, sabe? Era um negócio assim... Porque vocês faziam live mesmo, né? Cada um no seu... Cada um no seu espaço, ao vivo. E ao E Foi na época da pandemia. foi por todo o período da pandemia ali. Até extrapolou um pouco o processo da pandemia. A gente paralisou isso no início de 2022. Eu cheguei a fazer com o prefeito Ricardo Nunes uma retomada, mas depois eu não consegui continuar, não por nada, mas por falta de tempo ali nas atividades mesmo. Sobre o roteiro, ele veio nessa toada também. Eu sempre fui muito fã do diálogo. A minha vida pública é reconhecida pelas pessoas por ser um cara que sempre dialogou muito com a comunidade, sempre dialogou muito com as pessoas. Sim. E o diálogo, eu sou apaixonado não só na prática, mas na literatura também, né? Então, eu gosto de ler diálogos, eu gosto de assistir diálogos. E eu achava que o roteiro ia me dar um pouco mais disso. E cheguei a fazer o curso, concluí, cheguei a escrever alguns roteiros de curtas e tudo, mas nunca gravei de verdade. E ficou só como um
experiência, um hobby, mas me ajuda de fato a compreender muita coisa. De narrativa de filmes, narrativa de histórias, a gente compreende que existem técnicas para você contar uma história. Sim, claro. Então, assim, me ajudou muito, sim. Eu formei tem 12 anos. Que bacana. Que beleza. Né? E eu vi, e a tua vida profissional, eu falei, tirando isso, eu vi, você foi aprendiz da CPTM, né? Teve muita proximidade de trabalho com o governo, com prefeitura, foi o nosso subprefeito aqui do bairro, né? E de tudo isso, assim, fazendo um balanço geral, o que foi mais desafiador para você? Acho que foi a chuva daqui. Nossa, você pegou a pior chuva da vida. Foi 2019, né? Nossa. Acho que a chuva que a gente teve Nossa, aqui em Piranga aquilo... foi a maior chuva dos últimos não teve igual. 100 anos, Sim, talvez, da sim, cidade. Sim. E eu estava subprefeito há menos de 2 meses. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e 3 meses como subprefeito. Mas é natural que naquele começo você começa a aprender um pouco da dinâmica e tudo mais. Então eu brinco que em 1 mês eu não aprendi o tanto que eu aprendi naquela noite. Porque naquela noite eu tive que descobrir tudo que eu podia fazer para socorrer e para o bairro e as pessoas. Nossa. Não, pra mim foi um mágico, porque eu tava começando com a página. Sim. E eu falei, quer saber, eu vou pra rua. Eu lembro que eu peguei a Dom Pedro, era cenário de guerra. Eu falei, meu Deus, foi uma coisa assim. Eu fechei 2 prédios com mais de 300 moradores por situação de risco deles. A Vila Carioca parecia o Resident Evil, assim. Carros empilhados. Foram 108 vias completamente destruídas. Muito. Não, aquilo lá, eu acho que eu nunca vi. Foi muita água, né? Foi muita água. E muito pouco tempo, Muita né? Foi uma água, noite de chuva que fez. A noite toda de resgate de pessoas em cima de casas para conseguir sobreviver. E aquilo foi um desafio porque eu consegui passar aquilo, né, com muita tristeza, sem alegria nenhuma, porque não é feliz você ver as pessoas perderem as coisas. Mas se eu posso dizer que teve uma alegria daquele processo, foi exatamente essa coisa do diálogo. Eu morava a 100 metros da subprefeitura, eu cheguei nela sozinho, porque eu fui a pé, mas ninguém conseguia chegar, porque fechou enchente, fechou a fechou a linha do trem, ninguém chegava. O primeiro relatório que eu passei para o prefeito Bruno Covas foi feito numa folha, escrita à mão, uma foto que eu consegui mandar do meu 3G para o WhatsApp dele, porque também não tinha internet. Não tinha computadores ligados. Cenário de guerra. E aí você começa a aprender que, por mais que você crie plano B, você nunca pensa que o plano B tem que virar o plano C, porque assim, qual é o óbvio? Vamos buscar água para o caminhão-pipa na Sabesp para limpar as ruas, mas a Sabesp também encheu d'água. Eu não conseguia pegar água para limpar as ruas. Assim, é um negócio, e aí eu digo do aprendizado porque assim, eu consegui, por 7 dias basicamente eu passei acordado nas ruas, todas as 24 horas, indo na casa das pessoas, ajudando a tirar móvel, ajudando, sendo honesto, porque ali eu não tinha muito mais o que fazer além disso. Claro. E aquela honestidade me fez com que eu passasse, então, esse que talvez tenha sido um dos piores momentos da cidade nos últimos 50 anos, sem nenhuma manifestação, sem nenhum ônibus queimado, sem nenhum pneu queimado em avenida, porque eu fui honesto com todo mundo. Quando ia começar a primeira rebeldia, eu ia até o local, participava ali com eles, participava do que estava acontecendo, participava das minhas dificuldades. A gente teve que, numa noite, ter todas as equipes de limpeza pública da cidade só no Piranga e não dava conta. E não tinha mais o que fazer além daquilo, não tinha capacidade mais para fazer. E essa honestidade fez com que a gente tivesse tenha conseguido terminar os 7 dias sem nenhuma revolta. Que é a verdade, é a verdade que todo mundo quer. Exato, não é? Exato. Gente, não temos. Olha, aqui, ó, eu tenho tantas equipes. Olha aqui, esse é o melhor caminho. aqui eu tenho o GPS de todos os caminhões aqui, ó. Não tem como ter um aqui agora. Vamos sentar aqui, vamos juntos esperar. Então a gente conseguiu fazer isso e saí muito fortalecido daquele processo. Eu saí muito fortalecido com a população de Piranga, que me respeita até hoje muito por conta daquele processo. Com o empresariado de Piranga, que é muito interessante, que um grupo de empresários procurou a subprefeitura, eu não vou chamar reclamar porque é um termo ruim, mas para questionar algumas coisas naquele momento.
E saíram de lá meus amigos por conta dessa honestidade, mostrei para eles tudo que estava acontecendo e saíram de lá me ajudando e comprando fita zebrada para a gente interditar a casa, e são meus amigos até hoje. E também é inegável com um respeito muito grande do governo, porque bem ou mal eu era um subprefeito jovem, o mais jovem da cidade naquele momento, que não deixa de ter sido uma aposta no Bruno Covas. Nunca havia sido subprefeito, ele me coloca numa região complexa, uma região de meio milhão de habitantes. Por mais confiança que havia, você está ali colocado à prova, né? Claro. E aí na primeira grande crise eu me saí muito bem, e aquilo de fato também me colocou no outro patamar na relação com o governo. Tanto que na sequência, e eu vou falar isso porque não dá para separar uma coisa da outra, essas pessoas conhecem menos, mas é a sequência desse desafio. Eu faço a maior reintegração de posse dos últimos 50 anos da cidade, no Heliópolis, mais de 4 mil famílias, e é dias depois mesmo. E Isso eu não sabia. E a gente não sabe porque deu tudo certo. Exatamente. Se tivesse dado errado, não teria ido para a TV. Exatamente. E foi naquela sequência de dias. Então eu passo praticamente um mês envolto a essas questões, mas saio muito fortalecido. Fortalecido de aprendizado, de relacionamento com o governo. E a ponto de naquele dia o Bruno me ligar no celular e falar: olha, você está de parabéns, porque eu passei ali por uma provação. Foram aqueles meus primeiros 100 dias à frente da subprefeitura. Nossa, eu lembro muito desse então, período. acho que Do período da enchente, eu lembro, foi período de carnaval, né? E o pessoal tudo envolvido com o carnaval, de repente aquelas chuva, foi terrível, terrível demais. E você foi subprefeito também em outras regiões, foi? Saindo daqui, veio a pandemia, o Bruno me pediu para cumprir uma missão na nossa vizinha Vila Prudente. Eu fui ser subprefeito da Vila Prudente, um período complexo também. E a grande complexidade lá é que era naquele auge da pandemia, naquele auge principalmente que a gente não fazia ideia de fato quando ia acabar. Hoje a gente olha para trás e fala: a pandemia foi de cá a cá. Naquela época a gente não fazia ideia de quando ia durar aquilo. Então eu vou para a Vila Prudente, quase que com a subprefeitura vazia, porque boa parte dos servidores afastados por questões de idade, comunidades, por aí vai. Comércio fechado, as ruas vazias, então bastante desafiador. Mais um desafio. Mais um desafio. Mas lá a gente também conseguiu ter conquistas importantes, né? A gente conseguiu zerar, por exemplo, o tapa-buraco da região, deixei a região sem nenhum buraco, foi a primeira vez na história da região que eu consegui fazer isso. Também atribuo muito a isso as pessoas não estarem na rua, que não facilitava o meu trabalho. Enfim, mas de fato conseguimos diminuir a questão, e aí eu me dediquei muito na prevenção à enchente, naquele verão, na sequência. Não tivemos enchente, uma região historicamente enchente aqui na Anhanguera. Então tivemos algumas conquistas. A Contínuo, eu tenho muito orgulho de dizer que eu assumo uma terceira subprefeitura, então eu fui subprefeito de 3 Pegou a Lapa, né? Mais de 1 milhão de pessoas eu fui subprefeito, e a Lapa para mim é orgulho por alguns motivos, né? O primeiro, que o Bruno ganha a reeleição, me escolhe para ser subprefeito da Lapa, e a Lapa tem uma coisa interessante, porque a Lapa é onde ele morava. Então eu era o subprefeito do prefeito, quem cuidava da rua, do bairro dele, então era um desafio, mas foi uma escolha dele, pessoal, que eu atribuo muito às experiências que eu tive exitosas e ganhei algum destaque. O segundo ponto, que como a gente falou, então com 15 anos eu nasci e fui criado em Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade a leste de São Paulo, uma cidade bastante vulnerável, e eu com 15 anos comecei a estudar na escola ferroviária, ganhava uma bolsa de um salário mínimo à época, e saía de Ferraz de Vasconcelos para estudar na Lapa, 2 horas por dia no trem, pegava o trem às 5 da manhã para chegar lá às 7, retornava, ia para a escola à noite, dormia. Lá eu conheci minha esposa, inclusive, que também é oriunda da escola ferroviária, lá que a gente conheceu. Sabia. Mas eu estou contando isso porque então com 15 anos eu saí de Ferraz para ir para Lapa para tentar começar minha vida profissional. E eu retornei para lá com 31 anos como subprefeito da região, que para mim também é um orgulho voltar para lá e poder... Como subprefeito, de fato, tem ali um sentimento de
cheguei, né? De assim, poxa, eu vim para cá com 15 anos, agora eu voltei como subprefeito, consegui fazer melhorias que eu enxergava que precisavam ser feitas desde lá de trás e que eu pude na prática colocar ali. E aí foram essas 3 subprefeituras por onde eu passei. Aproveitando essa tua experiência como subprefeito de Ipiranga, vamos falar um pouco do nosso bairro? Como ele está crescendo, né? Nossa, surreal. Assim, a população dele, porque assim, você vê prédio, todo mês tem um prédio novo, aí subindo. Cara, como que você vê? A gente está preparado para isso? A infraestrutura do nosso bairro. A gente vai ter que se preparar. Eu acho Tem mais coisa, né? Eu acho que Ipiranga é um bairro excelente, né? Porque eu vivo aqui, é o que eu escolhi viver com a minha família. Eu acho ele um bairro excelente, um bairro com uma oportunidade para quase tudo. Você quase não precisa sair daqui se você não quiser. Se não quiser. Sim, verdade. E tem algumas questões que fazem o Ipiranga atrair esse boom, né, de moradia e de um perfil. Eu acho que é a proximidade do centro da cidade com cara de bairro. Sim. E também o acesso ao transporte público, que é importante. Então você tem as estações de metrô. Então eu costumo contar que eu sou esse cara que veio para Ipiranga. Então eu sou um cara que, quando está em São Paulo, já com um filho de quase 1 ano, precisa buscar um bairro para criar o seu filho, com uma vida muito ativa e próximo ao centro da cidade, e que então procura um bairro que esteja próximo ao centro. E eu percebo muito esse público que a gente chama de público de jovens casais adentrando em Ipiranga. Exatamente. E aí eu falo isso porque eu faço parte desse público que chegou aqui com esse perfil. Eu acho que, óbvio, a gente vai precisar planejar algumas questões. Mais do que Ipiranga, eu acho que tem faltado a gente discutir a cidade já há algum tempo. Ah, isso Sim, falta. E isso como não é falta. A gente tem perdido muito tempo nos últimos anos. Não estou falando mal de ninguém, tá? Mas é só uma constatação. Sim, A gente claro. tem perdido muito tempo nos últimos anos discutindo costumes e discutindo pouco a nossa vida prática. Então, a grande discussão que permeou os últimos processos eleitorais de nossa escolha falou sobre armamento, falou sobre alguns outros temas, e a gente pouco discutiu o desenvolvimento urbano do bairro onde a gente mora, da nossa cidade. Então, esse é um cuidado que a gente precisa começar a ter. E eu sinto que os próprios munícipes, eles têm isso, eles manifestam o descontentamento em rede social, mas quando você fala, então tá, vamos se reunir, vamos criar um grupo, vamos lá pedir, falar, aí todo mundo recua. Eu sinto que também tem isso, falta muito ação, sabe? Tem muita reclamação, mas na hora de agir, eu não vejo assim essa união, sabe, em prol do bairro. Eu vejo isso muito em Pinheiros, eu acho que em Pinheiros eles são mais engajados, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas aqui eu ainda acho que falta. Eu acho que é um perfil da nossa população ainda. A gente ainda tem um confronto, se é que eu posso usar esse termo, ainda sobre essas gerações que aqui estão. Então você tem um público ainda Muito tradicionalzão, muito né? tradicional do bairro, Sim. que há de ser respeitado, que Sim. respeita muito. Você tem esse novo público e eles ainda não se encontraram nesse desejo, desses costumes, para que essa discussão seja bem, posta. Verdade. E talvez cada um esteja discutindo dentro da sua bolha e não percebendo que vão ter que se integrar para discutir, porque a realidade do bairro, ela agora comporta esses dois públicos. Verdade. Ela comporta Eu, na verdade, eu esses falo até em 3, porque eu acho que tem os bem mais antigos, que são ali tradicionais, tem os filhos dessa geração, Sim. que tem uma cabeça moderna, mas ao mesmo tempo tem esse amor pelo bairro, e tem essa geração super nova que chegou que no chegou, bairro agora. chegou e que assim gosta, né, dessa coisa da cara do bairro, até falar, são contra, derrubar casas tradicionais, essas coisas, mas também querem um apartamento bacana, nem que seja de 34 metros quadrados. Então é muita coisa ainda que se conflita, eu acho. Nessa coisa de derrubar a casa histórica, é um cuidado que a gente precisa ter não só no Ipiranga. Né? Porque tá perdendo história, né? O brasileiro tem muita dificuldade em preservar a sua história. Muito. Eu gosto de contar uma passagem que eu tive quando fui subprefeito da Lapa. A Lapa é um bairro muito
importante para a história do combate à ditadura. Um bairro que tem ali alguns marcos importantes históricos no combate à ditadura. E eu estava subprefeito lá quando ali dava, comemorar-se não é o termo, mas marcava-se mais um ano do golpe militar. E eu decidi visitar alguns desses pontos marcantes dessa história, até para me reconectar um pouco com essa história. E aí eu gosto de contar isso, um dos pontos mais importantes da história, que era uma casa onde houve ali uma série de assassinatos, que era uma casa onde você tinha reuniões do que eles chamavam de revolução, mas houve uma série de assassinatos que desencadearam, por exemplo, na prisão do Vladimir Herzog, jornalista, que desencadeou basicamente na primeira grande rebeldia organizada na população, não só o que eles chamavam de rebeldes, mas a população começa a se organizar, e eu considero ali um ponto de inflexão para você começar a derrubar a ditadura. Pois bem, essa casa tão importante eu não achava direito nenhum. Eu andava, eu pegava o endereço, eu ia, eu voltava. Gente, será que eu estou com o número errado? E fui. Até que eu me deparei, dei conta que na verdade a casa havia sido derrubada e montaram um prédio de uma ortopedia. Nada a ver. Com todo respeito, horroroso. Assim, Caixotes. Sim. E que a história ficou. Então, assim, eu acho que esse cuidado, para além do Ipiranga, a gente precisa ter. Sim. A nossa história precisa, a gente precisa dar mais valor à nossa história. Isso é E é possível se modernizar sem passar por cima da nossa Nossa, história. E é super importante, é história. É história. É história. Porque chega que nem eu vejo assim, por exemplo, a Alto do Ipiranga. Você olha agora, prédio. Cadê a história? É um monte de prédio, acabou. Né? As coisas são derrubadas. Por outro lado, eu também acho assim, falta um incentivo para quem tem uma casa histórica. Não digo como esse caso que é diferente, mas um morador que tem uma casinha antiga, ele não tem muito recurso de incentivo de imposto, porque assim, eu moro num prédio antigo, então recentemente teve que trocar todo o encanamento. Gente, é uma cacetada. Quem está vivendo ali, você fala, é lindo, um banheiro antigo. Só quem vive é que sabe o que é trocar o encanamento, o que é não ter tomada. Assim, é uma loucura. Você tem que viver à base de extensão. Então, e fora a questão de manter mesmo, né, o próprio imóvel. Então, isso eu não vejo assim, brigarem por incentivos. É isso mesmo, né? eu concordo, acho que é isso que eu falo, é cultural, e não é culpa só de quem está na casa histórica, é culpa do nosso modelo. A gente precisa, desde o poder público até as pessoas, se organizarem para preservar melhor o nosso patrimônio histórico. Porque... Eu não estou assim falando, mas em incentivo de IPTU, sabe? Você que seja, exato. Jogando, assim. Existiriam várias formas de fazer isso. Que poderia. Que realmente ia incentivar, porque daí chega uma pessoa, uma casa caindo aos pedaços, e uma construtora, eu te dou tanto, a pessoa, vou me livrar desse elefante branco. É muito difícil, sabe? A gente que está de fora, o coração dói. Mas imagina o que aquela pessoa, não é que eu não estou falando, levantando bandeira, tem que vender mesmo. Mas eu falo que financeiramente é muito difícil manter. Completamente compreensível esse posicionamento, mas eu acho que a gente precisa chegar nesse meio termo. Precisa chegar nesse meio termo. Isso seria muito bacana. Mudando um pouquinho, vamos lá. Agora você vai me contar um pouco sobre o Nacional. Que você é diretor do Nacional. Para quem não conhece, o Clube Nacional, ele é um clube histórico, né, de ferroviários, né, quem fundou. E que muito poucos sabem, né? As pessoas veem aquela camisa linda, porque é linda a camisa. Muita história. Azul e branca. Sim. Bicampeão da Taça São Paulo Júnior. E é onde a gente mais vê, né? O Nacional, onde a gente mais aparece. Sempre aparece. O Nacional é o clube oriundo da ferrovia, clube de ferroviários, o clube que marca, para a gente ter uma ideia da importância que tem o Nacional para a cultura do país, ele marca o primeiro jogo de futebol registrado aqui no país. Futebol que é a paixão nacional, assim a gente chama, mas o futebol começa num jogo entre a SPR, que é a São Paulo Railway, e a Gas Company, que era uma prestadora de serviço da São Paulo Railway, certo? E a SPR, então, tinha ali um engenheiro inglês que mandou seu filho para a Inglaterra e
de lá ele trouxe uma bola chamada Charles Miller e que ele joga esse jogo, que é o primeiro jogo registrado na história do futebol brasileiro. Em dado momento, a São Paulo Railway deixa o país, uma empresa inglesa que construiu essa Opa! chegou, hein? Agora a gente até gaguejou agora. Que linda. E aí muda-se o nome do clube, porque ela leva consigo a marca, então não deixa usar o SPR para Nacional. Mas este Nacional que fica na Água Branca, inclusive, a gente tem liderado aí um movimento para a gente transformar o nome da estação Água Branca em Nacional Água Branca. Afinal, muitos clubes já têm seu nome em estações onde ficam próximos, São Paulo, Morumbi, Sim. Palmeiras, Boa Raposa. Sim. Nada mais justo que o clube da Ferrovia Nossa, ter o seu nome claro. na estação, que é a Estação Nacional Água Branca. Essa é uma campanha que eu tenho liderado junto à administração. Fui convidado pelo presidente no início desse ano. Sempre fui entusiasta, sempre ajudei, sempre participei das atividades do Nacional, mas desde o início desse ano sou diretor de mobilização. Que bacana. E nosso objetivo lá é poder reconectar exatamente o Nacional com essa história, com os ferroviários, com a ferrovia. Tem muito ferroviário que não sabe essa história que eu acabei de contar Que aqui. bacana. E o pessoal tá animado. A gente tem se animado, conseguimos já fazer no dia da ferroviária um grande encontro com ferroviários lá, um jogo festivo, mais de 200 pessoas participaram. Olha que legal. Então a gente tem conseguido dar vida de volta ao Nacional, que é muito importante para a gente que é da ferrovia, para a gente que é ferroviário. E, na verdade, vamos voltar um pouco atrás, a preservação do patrimônio da história do nosso país e da nossa cidade. Não tem como a gente abandonar isso. Não né? tem. Então, Imagina, acho que com tem tanta tudo a coisa ver. bacana e... Tem tudo a ver, e um espaço maravilhoso que você tem ali numa área absolutamente adensada, que é aquela região ali da Água Branca. Você fica ali do lado daqueles condomínios Jardim dos Perdizes. Nossa, que legal. Então você tem ali um espaço com área verde, com campo, com quadras, que você tem um Tem que respiro ali aproveitar. naquele espaço. Então Entendo. é bem. Essa é a nova, né? Vamos experimentar. vamos Essa é Essa a- é a nova, Tem depois que vocês dar me uma falam. garfada Depois aqui. vocês me falam. Vamos lá, hein? A cara tá linda, hein? Olha. É. Lançamento, então, primeira mão. Primeira mão, hein? Vamos ver, vamos ver. Maravilhoso. Maravilhoso. Depois a gente vai ter que bolar um nome para essa pizza. Ó. Ela tem as cores da bandeira da Itália. É verdade. É. Né? Verdade. Eu não sei se pode ser italianinha, Nossa. eu não sei se pode ser A hora que palestra você falou. Itália, mas palestra Itália é só os palmeirenses. vão Nossa, gostar, vai né? dar Aí você vai afastar, né? Aí eu não sei, vamos ver. Olha, sou corintiana e... se Depois for, a gente tá vai valendo. botar no Instagram e vamos fazer Fazer uma uma votação. votação. Votação é legal. Votação é legal. Nossa, Caí, mas assim, a conversa é muito boa, assim, e tem tanta curiosidade pra te perguntar, que nem uma delas também, eu pesquisando um pouco mais sobre a tua história, que sim, a gente te conheço bem, sobre os amigos da leitura também, que eu falei, gente, é outra verdade. coisa que eu queria saber como que iniciou esse projeto, porque você tem a parte do roteiro, a parte do trabalho e também essa preocupação, né? Isso é muito legal. Como eu disse, eu sempre fui muito ligado a essa questão da literatura. Vou falar que eu quis ser escritor é injusto, porque eu escrevi um livro depois, né? Que é o Eu livro tenho. de 30 anos da CPTM. Mas acho que ali como jovem, meu sonho era ser escritor e muito ligado a isso. E, cara, leitura, né? Sempre achei a leitura uma coisa muito importante para a formação de uma sociedade, né? E uma história que nem todo mundo já ouviu, mas é uma história bem interessante. Eu lendo o livro Cidadão de Papel, do Gilbert Dimenstein, em dado momento ali da passagem do livro, uma escritora de livros infantis, ela sempre, então ele conta essa passagem, né? Que ela sempre andava com livros dela no banco de trás, e quando ela passava em algum semáforo e uma criança pedia moedas, ela entregava um livro. E aí ela conta que muitas das vezes essa criança sentava na guia, começava a ler, e que aquilo tinha um impacto muito interessante, né? Aquilo mexeu comigo, eu era um jovem. E aí, com 17 anos, eu criei o projeto Amigos da Leitura, que a missão era ser um agente de desenvolvimento cultural por meio do incentivo à leitura. Então, o que a gente fazia? A gente fazia a arrecadação de doação de livros,
filtrava isso, né, para separar aquilo que valia a pena, e promovia ações culturais dentro de comunidades carentes, levando para além da leitura, que foi sempre o que eu defendi. Eu sempre falava assim, talvez a leitura, ela de imediato não cause interesse, então eu preciso envolver essas crianças. Então eu levava uma peça de teatro, contação de história, uma série de atividades, e ao término de tudo isso eu fazia a doação do livro, Sim. que ali virava um troféu aquele livro, depois daquele dia. E nossa, eu fiz muita coisa disso, foi muito legal. Legal. Inclusive, recebi a visita à época, numa da atividade do projeto, do então, e aí para mim aquilo foi surpreendente, eu era um menino de 17, 18 anos, de Ferraz de Vasconcelos, né? Enfim, do então chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, que na época era o Aloysio Nunes, que depois foi senador, que e depois que ele foi conhecer o projeto. Que bacana. E dali também... Mas você tinha 17 anos? 17, 18 anos. Que legal. E aí, enfim, foi uma passagem muito legal na minha vida. E ele conheceu o projeto. Conheceu o projeto, e dali em diante eu fiquei com ele por muitos anos, atuando em atividades, em projetos com ele. Que bacana. Naquele mesmo ano que ele me conheceu, ele acabou sendo candidato a senador no final, em outubro daquele ano. Eu participei da campanha dele, então eu ainda ali muito novo, tinha um papel de relativo protagonismo, eu coordenei a Grande São Paulo, ou seja, a região metropolitana da campanha ao Senado do Aloysio Nunes. Nossa, que é uma grande responsabilidade, 38 municípios. Sim. E dali passei a participar das maiores campanhas desse país, porque o Aloysio sempre foi uma figura muito respeitada. Ali, quando ele foi Casa Civil e foi senador, foi em 2010, mas ele já tinha sido anteriormente vice-governador do Estado, secretário de Estado, secretário-geral da Presidência da República, ministro da Justiça, então era uma figura muito respeitada. E dali em diante eu acabei, até por conta dessa relação com ele, participando das maiores campanhas desse país. Eu participei de 2 campanhas presidenciais de dentro delas, junto com ele, né? Que legal. E Não, é uma participei de experiência alguns única, momentos né? importantíssimos. É uma coisa que também poucos sabem, mas eu acho bem interessante contar, acho que nesse momento é interessante. Em 2015, talvez, 2015, eu já trabalhava no Palácio dos Bandeirantes. Trabalhei 4 anos com o governador Geraldo Alckmin, na época, hoje vice-presidente da República. E eu tirei férias e pedi para o Aloysio para passar 15 dias com ele no Senado. Uma espécie de estágio, mas um estágio não remunerado, para aprender mesmo. Sim. Durante suas férias. Minhas férias. Eu fiquei 15 dias, fiquei na casa dele, inclusive, uma parte boa desses dias. E vivi ali, né, no Senado. E aí no primeiro dia que eu estive lá, ele falou, bom, tem uma reunião com o comandante-geral do Exército. E ele me levou. Gente, você entrar nessa comandante-geral do Exército é um negócio, para você chegar lá, você passa por tantas coisas pra você chegar lá. Não, eu falo com experiência, deve ter Todo sido. quanto é aparelho que vocês possam imaginar. E eu fui parar lá e eu sentei para ver aquela conversa. E veja, depois ficou famoso, não essa conversa, mas o resultado dela era quando os senadores brasileiros, e o Aloysio liderava isso, estavam organizando uma viagem para a Venezuela com os senadores por conta de uma eleição que teria lá, presidencial, e que esse avião depois foi proibido de entrar na Venezuela. Depois isso, enfim, foi para a imprensa, coisa nada, nenhum bastidor, isso aí foi público. Mas eu estava nessa reunião que eles estavam organizando a viagem, o comandante-geral do Exército, o Aloysio, e eu lá, né, como ouvinte, obviamente. Mas, Quantos anos você tinha? Super novo, 19, né? 20. Nossa. Enfim. E aí, no 2015 eu já era mais velho, eu 19, 20 era lá no começo. Eu tenho uns 25, 26. Mas mesmo assim, super novo por essa experiência, né, assim, pra estar com... Exato, e tive essa experiência com eles, acho que é bem legal, assim, contar, até porque a gente está num momento parecido, Venezuela, enfim. Mas é legal porque assim, quantos anos você tem? 35. Olha que tem de história. Não, é muita Ele história. começou muito novo. Muito novo. Isso é muito Começou legal. muito novo, né? Muito Porque novo. 35, olha o que já passou aí.
uma Passou bagagem muita coisa. gigantesca. E me fala uma coisa, eu sei que eu te acompanho um pouquinho na rede social e vejo que você fala muito sobre a tarifa zero estendida. Me fala uma coisa, esse estendida, quais são esses dias? Será que um dia a gente chega a ter essa estendida a semana inteira? Será? Essa é uma discussão que eu tive, né? Porque, assim, E outra coisinha, como que você consegue, né, fazer assim, a gente ter o transporte sem pagar? O que pra gente entender isso? Primeira coisa sobre isso, então eu vou até começar de outro jeito. Assim, a tarifa do transporte público é uma das poucas taxas que a gente admite numa boa pagar além Ninguém do... questiona, né? Não estou dizendo que isso é ruim, só estou fazendo essa provocação porque, assim, já teve prefeito dessa cidade que perdeu a eleição porque criou uma taxa do lixo. E Sim. que a coleta do lixo ela passa todos os dias e a gente achou absolutamente estranho ter que pagar uma taxa disso. E a gente Como paga... se fosse tudo Exato. tivesse caído do céu, né? E aí eu vou para uma segunda provocação. Uma cidade que não é São Paulo, existiu uma mobilização muito grande por conta de um pedágio que seria instalado que ia custar R$3,40 e a população se revoltou completamente com aquele pedágio e a reflexão que eu quero fazer é só o seguinte: o trabalhador todo dia paga um pedágio para ir para voltar do trabalho, mais caro que inclusive aquele pedágio, por R$5. Então, assim, dito isso, vamos para o segundo ponto. Não é fácil essa solução. A gente vai precisar discutir uma questão tarifária, e aí é importante dizer o seguinte: pós-pandemia isso ficou ainda mais latente. Por quê? Porque caiu a arrecadação do transporte coletivo em todo o país, tá? Hoje você transporta cerca de 70% dos passageiros que você transportava antes da pandemia, e eu não acredito que isso vai mudar mais, porque existe uma nova lógica de dinâmica nas cidades que não vai mudar mais. A tendência às vezes é até diminuir isso. Então a gente vai precisar repensar a tarifa. Para você chegar na utopia de você ter uma tarifa zero de uma forma completa, você vai precisar de um pacto federativo que envolva o governo federal, o governo do estado e os municípios. Porque tem município que não tem condição nenhuma de custear isso. Dito isso, vamos para a nossa proposta. Aqui em São Paulo eu fiz um estudo, é a minha área, especialidade, área de mobilidade, e eu propus e apresentei para o prefeito Ricardo Nunes que a gente possa estender para sexta-feira, a partir das 8 da noite, o que eu estou chamando de sextou tarifa zero. Então hoje, um grande acerto do prefeito Ricardo Nunes, ele conseguiu tirar do papel a ideia de tarifa zero para a nossa, que é a maior cidade do Brasil, colocando aos domingos. E isso já trouxe 30% a mais de pessoas em visita aos parques, uma série de benefícios para a cidade, mais de 10 milhões por domingo. A família utilizando... impacta demais esse valor de uma condução, né? Para o trabalhador, Nossa. que nem eu tenho pizzaria. Exato, o final de semana os trabalhadores Exatamente, vêm. Então a proposta é a gente estender isso até a sexta-feira. Quer dizer, para o horário, acima do horário do pico, já passou, né? É mais para quem vai realmente Então se divertir. começa na sexta até o domingo. Até o domingo, passando pelo sábado, chegando no domingo, onde você tem alguns benefícios sociais. O trabalhador se desloca, a cidade passa a estar ocupada no final de semana. Você tem 35% dos acidentes de trânsito ocorrem nesse período entre sexta-noite e domingo. Então você incentiva o uso do transporte coletivo e diminui o número de acidentes. E reduz o número de mortes no trânsito. Você tem impactos econômicos, porque aquele 30% que vai no parque a mais, ele compra uma pipoca, ele consome, então isso gera também renda para o município. A gente tem experiências no Brasil que os municípios que conseguiram achar uma solução para a tarifa zero passaram a arrecadar até 30% a mais no ano com as atividades. Você tem alguns outros bons exemplos. Você vê que é interessante, né? São Caetano em novembro passou a ter tarifa zero. Lógico que é uma outra realidade. São Caetano é muito menor que São Paulo. Mas só para usar o exemplo de lá... E está dando super... Assim, Exato. Sabe, olha que dado interessante que nem todos conhecem. 90% a menos de remarcação e de não ida a consultas médicas. Pessoas que não iam em consultas médicas marcadas
porque não tinham muitas vezes o dinheiro na mensagem para ele. Então você tem uma redução em 90% no número de remarcação de contas médicas. Então assim, você tem uma série de benefícios. Então a gente entende que o sextor tarifa zero, ele tem um impacto, óbvio que tem impacto, dizer que não é impossível, mas reduzido, você tem menos de 1% do orçamento municipal para dar conta dessa extensão do período de subsídio. Você tem muitos impactos econômicos e sociais. Podemos chegar num todo dia? Podemos, mas a gente ainda não está preparado para isso. O domingo já foi uma vitória. Porque repito, essa discussão ela vai passar para além dos municípios. Não dá para o município sozinho custear isso. Então, o governo federal, e eu vou arriscar dizer, eu me formei agora em ciência política, né? Eu sou cientista político formado pela FESP, Faculdade de Sociologia e Política, e o tema do meu trabalho de conclusão de curso no ano passado foi sobre a tarifa zero. Eu quero 4 queijos agora. E você tem então um aumento significativo no número de municípios que têm aderido a esse modelo. Mas, e acho que esse será o grande tema das eleições municipais. Eu não estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil. Eu acho que essa é uma discussão que se dará praticamente em todos os municípios do país. Isso será perguntado aos candidatos a prefeito, será questionado. Sim. E aí eu vou além para dizer que para mim será o tema da próxima eleição de governador. Eu acho que a consequência disso vai ser os municípios pressionarem o governo, os seus governos, seja de São Paulo, seja do estado que tiverem, a discutir isso, porque os governos vão precisar ajudar. E vai ser um município que agora vai ter candidato que vai prometer fazer, vai ter que fazer, e vai precisar de ajuda do governo depois para dar conta disso. Então, eu acho que esse é um tema muito quente aí para a gente falar. E aí esse estudo que eu fiz, eu já apresentei para o prefeito, tive essa semana com o Baleia Rossi, que é o coordenador geral da campanha do prefeito, presidente nacional do MDB, apresentei também a ideia, como que faz, vale dizer que a gente já tem recurso esse ano para isso. Se precisasse fazer, a gente conseguiria dar conta esse ano. Legal. E a médio prazo você Porque muitas vezes quando a gente começa a falar, o pessoal, campanha eleitoral, já estão falando agora porque... Mas assim, a partir do momento que a coisa é estabelecida, ela vai, né? A mesma coisa aconteceu com a tarifa zero de domingo, o pessoal, não sei o quê. E agora já incorporou na rotina de todo mundo que precisa usar transporte público, né? Tem que começar, né? Tem que começar. Eu lembro da Paulista, quando vai fechar, a Paulista vai estar com as pessoas. Foi aquela coisa. Hoje, se a Paulista fica um domingo, as pessoas sente falta. Então, é um progresso, né? Eu acho que isso tem que brigar por isso. Mas eu acho que é isso. O sexto tarifa zero, ele já é, não uma realidade sob a ótica de ter sido implantado, mas já é uma proposta real. A Folha de São Paulo já fez matéria sobre o assunto, a Jovem Pan, porque é uma coisa possível de fazer. Sim. E a gente vai brigar. Mas esse estendido o sextou, né? Sextou tarifa zero. Isso já está? Não, isso é uma proposta minha. Uma proposta. Que eu tenho levado ao prefeito, tenho dialogado com a coordenação da campanha dele, para que possa virar uma realidade a partir do ano que vem. Tomara. Vamos trabalhar para isso. E eu acho que o setor de turismo, o setor gastronômico ganha muito com isso. Muito. Seja na questão, como você bem disse, dos trabalhadores que atuam aos finais de semana e que deixam de pagar essa tarifa, ou até mesmo o número de pessoas que passam a estar incentivadas a fazer esse percurso, e essa dinâmica muda um pouco a cidade. E a questão do trânsito é muito importante, né? Se permitir falar só mais um minuto disso, eu fui secretário de transporte em Mogi das Cruzes, agora em 2023, uma cidade 10ª maior do estado, 50ª maior do país, e lá eu consegui reduzir em 52% o número de mortes no trânsito na cidade no ano que eu fiquei. Isso é muito importante, porque a maior incidência de morte de jovens no mundo não é homicídio, não é doença nenhuma, é morte causada pelo trânsito. Então, isso é combater, defender a vida. Sim. E o sexto tarifa zero, ele também está alinhado com esse propósito. E vai mudando também o pensamento, né? Porque se a gente for ver, a gente abranger um pouquinho mais isso. Hoje a meninada, eu vejo minha filha, as amigas, não falam mais de ter carro. Mudou muito. Né?
Nossa, na nossa época, o que Era a um gente grande precisava desafio, era foi 18 18, anos é. e Tirar a carta, ter o carro, exato. né? Hoje o pessoal não fala mais isso. É o Uber, é o metrô. Pô, hoje você tem metrô aqui, você falou do Ipiranga. Nossa. A gente tem Alto de Ipiranga, O Sacomã, Sacomã. já mandou a TI que ainda pega. Estamos na TI, Nossa. Santos Imigrantes. meu, a gente vai pra tudo quanto Vai é ter a lugar. chegada da linha 15 aqui na estação Ipiranga da CPTM, aqui embaixo, na Presidente Wilson. Sim. Então você tem uma malha importante. Minha esposa trabalhava no Morumbi. Quando Nossa. ela ia de carro, era 2 horas. Pegou o metrô. De metrô, É outra coisa. Agora com a linha Super 4, rápido. né, chegando lá. meu Deus, não dá nem pra pensar. Não, Pra quê? Morumbi, gente, ela Você atravessava a imagina, cidade. você É. imagina. Pois é. Mas acho que é isso, essa é a proposta do sexto. Mas é bem interessante, né, ter esse espaço, contar e esclarecer mesmo, sabe, como é possível. Bem, agora vamos falar de hobby. Eu sei que você já viu que você é uma pessoa culta, que lê, que escreve, mas eu também sei que você tem alguma coisa ligada com música, eu também te acompanhava. Conta um pouquinho pra gente do seu tempo livre, como que é o Caio offline? Eu fico com a minha família, tenho meus filhos, mas gosto muito de leitura, como bem dito. É engraçado que suas tarefas vão se acumulando no decorrer da sua vida profissional. Você vai cada vez menos lendo aquilo que você de fato quer e lendo o que você tem que ler. Precisa. Mas leio bastante. Gosto muito de música também. Também quis ser músico. Vai em show? Vou muito em shows. O principal passeio meu, da minha esposa, é ir em shows de todos os tipos, de todos os ritmos. A gente gosta do ambiente do show. Meu tio é maestro, Olha, meu pai tocava também. Isso eu não conseguia, não toco toca nada, nada. mas sou apaixonado por música, sou apaixonado por leitura. E acho que vai muito nessa linha, assim. Não tenho nenhuma outra grande atividade, assim. Lógico que a gente faz, tem que ser feito. Gosto de viajar, acho que todo mundo gosta, de conhecer novos lugares, mas eu acho que é bem isso, assim. E o bate-bola? Vamos? Vamos de bate-bola. Agora Aí, pum. Então vamos lá. Vamos comer pizza também, né? vamos comer. Que a pizza tá muito boa. Senão depois ela esfria. E agora a gente vai fazer um bate-bola com você. A gente vai fazer umas perguntinhas e você fala o que vem na tua cabeça. Bem, falamos tanto de livro, me conta qual o seu livro favorito. Eu sei que vou te chamar do Arnaldo Jabor, que é um diálogo eu tenho. inteiro ele. Primeira, a última página é um grande Ele é diálogo. maravilhoso, né? Maravilhoso. Prato preferido? Feijoada e pizza. Aí sim. Pizza da Legatti. Faz Que é uma- maravilhosa. Vamos lá. E me conta uma banda ou artista musical. Essa é muita maldade, né? Essa é muito difícil, mas eu acho que... Posso citar alguns? Vai. Tá bom, vai. Eu acho que assim, eu gosto muito de Los Hermanos. Eu acho que Engenheiros do Havaí faz muito parte da minha Engenheiros do Havaí, formação de caráter e de vida. E mais maduro e mais adulto, eu tenho um carinho muito grande por dois artistas que me acompanharam nessa fase de ter filhos, tudo mais, foi a Marisa Monte e o Belchior. Então eu acho que isso desenha Belchior ali boa parte do meu gosto musical. Muito bom. Sonho. Assim, eu acho que é deixar um país melhor para os meus filhos, que ainda são novos, e eu acho que está na minha, na nossa e de quem está aqui, está nas nossas mãos. Agora vamos lá, um hobby. Eu acho que é viajar com a minha família, ler um bom livro na viagem e coisa Que mais uma maravilhosa. música Escutar boa. uma boa música E acho comer que uma pizza. pizza, né? Acho que é a melhor coisa do mundo. Nossa, Né? melhor coisa. Uma viagem que você já fez ou uma que você gostaria de fazer? É a mesma, eu já fiz para Salvador e eu adoraria voltar para Salvador. Sou apaixonado por Salvador, eu acho que é uma cidade que representa o nosso país como nenhuma outra. As características, os defeitos, as qualidades e tudo mais, e muito mais qualidades que defeitos, porque o povo brasileiro é um povo maravilhoso e eu acho que Salvador é a cara do país. Bem, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu tenho a página Ipirangando, me fala um lugar para Ipirangar.
Ipiranga tem alguns lugares legais. Eu acho que essa região que a gente está, eu sou muito fã. Os bares, os restaurantes, eu acho que esse é um símbolo aqui onde fica a Legate. E esses bares eu acho que são muito importantes aí para a região, até para essa característica nova. Mas eu acho que a gente não pode, como ipiranguista, deixar de citar que a gente tem talvez o maior marco da história do nosso país, que é o museu. E eu acho que a gente tem que dar muito valor a ter esse, que de fato é o melhor museu do país, aquele que melhor representa a nossa história, é o mais importante museu do nosso país. Então eu acho que a gente não pode deixar de citar. E a gente é um pouquinho dono dele, afinal de contas. É nosso quintal. Nosso quintal. Nosso quintal. Um filme. O melhor de todos, Titanic, né? Titanic é o melhor filme, nenhum igual até hoje, nenhum igual. Ainda é o recordista de Oscar, né? Nada igual, melhor filme. Ai, Caio, olha, foi um prazer enorme estar aqui com você. Peraí que eu tenho mais um. Tem mais um. Já até sei. Time do coração. Nacional. Você saiu bem. Bahia, em segundo lugar. E São Paulo, quando sobra, tem pra torcer. Pro São Paulo. Tá bom. Então você tá aqui com uma corintiana, um palmeirense. Tá bom. Minha esposa é palmeirense, meu filho é palmeirense. Aí sim. A única unanimidade em casa é o Nacional. Tá certo? Então agora a gente encerra o programa, mas foi muito gostoso essa conversa, esse bate-papo. E na próxima segunda vai pro ar. Então olha, o pessoal tem que se inscrever, dá uma força aí pra gente, se inscreve no canal Pizzas e Prosas. E logo logo tem mais novidades por aí, né, Leandro? É isso aí. Obrigado, Caio. Foi incrível saber um pouquinho mais de você, um pouquinho dos seus projetos. Foi muito legal isso. Espero que quem acompanhou a gente até o final tenha gostado também. E semana que vem tem mais. Tem uma surpresa, né? Vai ser legal, vai ser legal. Quer deixar algum recado? Deixar agradecer mais uma vez o convite, agradecer quem está nos assistindo aí. Foi um prazer contar um pouco da história com o bairro, da minha história com a cidade. E até a próxima que a gente vai estar aqui de novo. Exatamente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu.